tô aqui com a Marina Dinamarco. Ela é minha prima, minha advogada e uma advogada maravilhosa, super profissional. E obrigada, Marina, por estar aqui com a gente. Imagina, Dica, eu que agradeço o convite, eu agradeço os elogios, porque ela é minha prima, não porque ela é minha cliente. E é sempre uma satisfação, um prazer poder contribuir com esse assunto. Marina, então, para começar, eu queria te perguntar como passar pelo processo de divórcio da maneira mais respeitosa, pensando nas crianças. Dica, o ideal é sempre que seja de uma maneira respeitosa, mas nem sempre isso é possível em virtude da beligerância que tem entre os adultos. O que eu sempre aconselho no momento do divórcio, de uma separação, seja ela consensual, sem briga, seja ela litigiosa, é que os pais expliquem para os filhos que eles não têm culpa daquele término, daquela relação, que acabou o amor entre o pai e a mãe, mas aquela família continua, e que amam os filhos e continuarão amando, que a separação é apenas dos pais. Tem que deixar isso muito claro para as crianças, porque independente da idade, eles têm essa sensação de culpa, que eles provocaram aquilo no casamento, eles desmancharam a família. Então a primeira dica que eu sempre falo é que digam e repitam 1000 vezes, se precisar, para os filhos, que eles não são culpados desse relacionamento. Para a Marina, uma pergunta super importante. Como evitar que as crianças sejam usadas? Eu queria ter essa resposta um pouco mais pronta, não tenho. As crianças não devem ser usadas, mas no final do relacionamento, normalmente quando tem briga, quando é litigioso, um quer atacar o outro e utilizam os filhos. Os filhos, eles não devem participar do processo, eles não têm que ter notícia do processo, eles não têm que saber se foi depositada ou não a pensão alimentícia, ou se o pai não pagou a pensão alimentícia, se um não quer levar na escola. Então esse assunto tem que ser resolvido entre os adultos. E as pessoas me perguntam, mas Marina, como é que eu faço com meu filho? Fica me perguntando. Fala, olha, a mamãe vai resolver com o papai. Esse assunto não é para criança. Não tem que expor, não tem que dizer, mesmo que eles perguntem. Eles têm que ser tirados fora desse contexto, porque se já é pesado para os adultos, as crianças não têm espaço para tamanha carga emocional que é um divórcio, principalmente quando ele é litigioso. Quais são os direitos da criança? Como protegê-los durante o processo do divórcio? No processo do divórcio, claro que as crianças têm direito de conviver com ambos os pais, também com a família extensa, os avós, os tios, que aí é definida a questão da guarda. E a guarda, ela pode ser tanto compartilhada, que a guarda compartilhada é uma responsabilidade compartilhada, é divisão da responsabilidade. Muitos confundem a guarda compartilhada com uma guarda alternada, passar a semana na casa de compartilhada, então é uma divisão de responsabilidades. Não significa que é para dividir o tempo, que isso é a guarda alternada. Também tem a figura da guarda unilateral, onde um genitor tem a guarda, ele é responsável por todas as decisões dos filhos, qual a escola que vai estudar, se vai fazer um intercâmbio, se vai ter ou não vai ter o bar mitzvah, como é que vai ser a festa, e aí estipula um tempo de convivência com outro genitor. Também os filhos, por serem menores e suficientes, eles precisam de uma pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia, ela é fixada, ela é quantificada de acordo com as suas necessidades e com as possibilidades financeiras daquele genitor que vai contribuir. Normalmente, o ideal é manter aquele padrão de vida, quando a questão financeira permite, ou o máximo dela, aquelas necessidades aí essenciais dos filhos. Essa pensão alimentícia a gente tem muita dificuldade de valorar, de fixar, quando os pais ou os genitores, que normalmente são, na maioria das vezes, os pagadores de pensão, são empresários ou profissionais liberais, porque nem sempre reflete no imposto de renda o valor realmente dos rendimentos. E aí nós conseguimos, através desses sinais exteriores de riqueza, que nós chamamos, que é a questão de para onde viaja, viagem de executiva, que restaurante que vai, posta na rede social. Domingo tem muita gente que fala, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a pensão, mas estou num barco, tomando um champanhe. Então esses sinais exteriores de riqueza a gente utiliza para fixar uma pensão alimentícia. Claro que tem outras questões dos filhos que tem que ser protegido, todo o interesse do processo é a proteção das crianças, sempre tem que ser
olhado o processo e guiado, protegendo os principais interesses dessa criança. Isso deveria vir de casa, começar pelos pais, mas quando isso não é possível, o judiciário tem que ter sempre esse viés. Vou te fazer uma pergunta bem delicada. Como lidar quando um dos pais, durante o processo de divórcio, abusa emocionalmente dos filhos? É bem preocupante, e a questão do abuso psicológico, ele nem sempre é tão visível como uma agressão física. Então, normalmente demora mais tempo para perceber esse abuso psicológico. E um tipo de abuso, de tortura psicológica, é a alienação parental. A alienação parental é uma figura quando um tenta afastar do outro ou da outra família, do outro polo familiar, e fala mal, e tenta realmente tirar o afeto com essa outra família. A alienação parental, eu digo que é um crime de tortura, porque a criança, na ingenuidade dela, tem que crescer com a família do pai, a família da mãe, e essa figura, muitas vezes, ela é apagada ou transformada num pai abusador, que nem sempre é, e aí essa tortura demora e nem sempre é diagnosticada como ela deveria. Tem perícia psicológica, tem perícias psiquiátricas, onde são feitos alguns estudos que envolvem profissionais que cuidam dessa criança, a escola, a babá, o avô, mas nem sempre essas perícias conseguem chegar a fundo nessas torturas psicológicas que acontecem com as crianças. Isso é uma luta que a gente tem diária, até porque normalmente dica nessas questões, nessas discussões, tem uma alegação, por exemplo, de um abuso sexual por parte do outro genitor. E aí o juiz fica com muito receio de que fazer, como proteger aquela criança. E eu sempre oriento, e como advogada sempre faço, se eu estou eventualmente pela parte que está sendo acusada de algum abuso sexual, que tenha uma convivência, mas que tenha uma convivência assistida, porque se tem assistência de uma avó, de um tio ou de alguém de confiança do próprio judiciário, essa violência sexual e física não vai acontecer. E se isso for verdade, aquele vínculo de afeto está preservado. Mas claro que é sempre uma discussão muito tênue saber se teve ou não, mas o fato de acusar um outro genitor de um abuso sexual que não aconteceu é realmente uma tortura psicológica muito grande, é assim, às vezes irreversível. Eu tenho um caso no meu escritório em que o pai foi acusado de abuso sexual da filha de 2 anos, ele ficou 10, 12 anos sem ver a menina enquanto tramitava o processo criminal, ele foi absolvido, e aí no final, ela tem 14 anos, ela vê aquele pai como um abusador, que ele não é, e neste caso específico, e aí o judiciário disse que foi configurada uma alienação parental, que a mãe conseguiu afastar a filha do pai, mas como o vínculo já foi rompido, o Tribunal de Justiça não tem o que fazer. O que ele pode compensar esse pai que perdeu uma filha, como se fosse uma morte de uma filha viva, é uma indenização, que nenhuma indenização, no meu sentimento, vai suprir tanto para essa filha quanto para esse pai, mas a esperança que eu tenho é que um dia ela cresça, ela já deve estar aí com seus 18 anos, e ela consiga enxergar, e o dia que buscar ele ainda esteja por aqui para eles conseguirem reatar essa relação. Obrigada, Maria. Quais são os comportamentos clássicos de quem está praticando essa alienação parental? Bom, o comportamento humano, ele se repete, então normalmente são situações que tem de forma recorrente nos processos, mas ter uma fala, uma conversa de WhatsApp ou por telefone, e que o genitor fica ali ditando para o filho ou para a filha o que deve falar, criar programas melhores nos dias de convivência. Olha, hoje é o dia daquele genitor que não tem a convivência física todos os dias, de buscar no dia da visita, que eu não gosto de falar visita porque pai e mãe não visitam, eles convivem, mas fica mais fácil para entender. No dia da visita, cria um programa melhor, leva num teatro, leva num parque, e aí frustra aquela convivência. Em casos mais sérios, trocas de cidade, moro em São Paulo, mas eu vou voltar para Porto Alegre para tentar afastar, trocar de escola sem passar essa informação. E aí, nesses casos mais graves,
essa acusação falsa de abuso sexual, que aí é num nível mais alto, porque a alienação parental, ela tem 3 níveis. É um nível leve, depois um nível médio e aí o grave. E aí essa criança fica com medo de frustrar aquele genitor, cria um vínculo de lealdade com ele e como já está afastado do outro, não quer perder aquele único. Então esse vínculo vai crescendo e aí a alienação parental, com o tempo, ela vai se intensificando. Por isso que sempre quando tem algum indício, ela tem que ser interrompida desde o princípio, para não chegar aí no extremo de um fim, de um afeto, quando não tem fundamento. Como é que a gente pode evitar a alienação parental quando a gente sabe? Eu acho que para evitar uma alienação parental, eu entendo que normalmente quem comete uma alienação parental não é um bom genitor, não tem condições de ter a guarda, não tem condições de ter essa custódia. Eu acho que para tentar evitar, e os traços de alienação parental, eles se dão muitas vezes no casamento. Um exemplo é dizer, olha, eu não quero colocar o nome da família paterna no nome do meu filho. Isso já é um sinal. Eu tive isso num processo de um cliente, e ele falou, como que eu não me dei conta? Naquele momento, é só um dos genitores lá durante o casamento decidir as coisas dos filhos. É uma decisão conjunta, claro que são questões difíceis, mas eu acho que a terapia é uma terapia, às vezes, compulsória, se a pessoa não quer fazer, para continuar. E eu sempre tento ter essa ameaça de dizer, olha, se não fizer a terapia, tu pode perder a guarda do filho, ter essa ameaça, porque como não quer perder, aí faz pelo medo, evidentemente, mas quando tem esses indícios durante o casamento, eu acho que tem que ter uma terapia, um cuidado, uns olhos bem abertos, porque realmente é uma situação que é bastante delicada, principalmente para as crianças. E Marina, quando as crianças já são mais velhas, já tem uma compreensão e o pai usa drogas, sabe, não é uma pessoa que tem comportamentos legais. O que a mãe deve dizer? Como que a mãe deve falar que o pai é um homem legal? Eu acho que essa questão de droga, ela também é muito delicada, sempre que, hoje em dia, as crianças pequenas já são muito mais espertas que a gente imagina. Hoje em dia os adolescentes, 13, 14 anos, sabem muito mais do que nós sobre drogas. Eu acho que isso tem que ser evitado de todas as maneiras. Não acho que nenhuma possibilidade um genitor pode consumir droga próximo ou perto que deixe algum campo visível, algum cheiro. A maconha, hoje em dia, claro que tem cigarros eletrônicos que não deixam esses vestígios, mas não pode, em hipótese alguma, fazer isso perto de um adolescente. Acho que isso é caso, sim, de pedir, eventualmente, que haja uma restrição da convivência. E se a mãe tiver essa notícia com o filho, talvez ela conversar com uma psicóloga de como abordar essa situação com o filho. Mas eu sempre gosto, na minha vida pessoal, na vida profissional, não usar mentira, talvez usar a verdade, contando como que acontece e aí as consequências que isso pode acontecer, mas que a mãe sempre vai estar ali para proteger dessa situação, mas evitar hipótese alguma que isso aconteça na frente de criança e de adolescente. E deve agir quando um dos pais tem um cônjuge novo que não tem uma influência boa sobre a criança, que não trata a criança bem. De que essa questão de um terceiro na relação, quando começa e que isso acontece na maioria das vezes, eu acho que aquele genitor que recém se separou tem que ter aí um pouco de cautela quem que vai apresentar para os filhos, não é qualquer namorado ou namorada, porque realmente para eles terem essa questão preservada de até como eles vão ter os próximos relacionamentos deles no futuro. Então acho que tem que ter bastante cautela. Mas se é uma pessoa que já está há bastante tempo, que realmente vai ficar algo sério, tem que apresentar. E no caso de essa pessoa não ser uma boa influência para o filho, não gostar, porque normalmente acontece algumas vezes de ter ciúmes da relação com os pais, o pai ou a mãe que tiver esse novo relacionamento tem que colocar esse limite muito claro, porque se permitir que vai mexer com os filhos dele do casamento anterior, vai permitir que mexam
com o filho do atual casamento. Então, eu acho que isso tem que vir muito de um respeito da pessoa, né? De não permitir colocar aquele limite para que não aconteça nada com as crianças, porque também tem uma situação, eu falei um pouco antes agora, da alienação parental, de uma figura que a gente chama da autoalienação, aquela pessoa que se autoaliena, se autoafasta dos filhos. Eu vou lá e logo coloco um terceiro na relação. Meus filhos não estão acostumados, meus filhos ainda estão com aquela expectativa que volte para o casamento, volte aquela união familiar. Então isso tem que tomar bastante cuidado também, porque as crianças demoram um pouquinho mais para elaborar, ficam nessa expectativa, por mais que os adultos já tenham entendido, para que não coloquem um terceiro assim, sorrateiro na vida das crianças, porque elas não estão preparadas. Eu sempre acho que o limite é um segredo importante. Obrigada. Como funciona quando um dos pais quer levar os filhos para morar no exterior? Dica, esse é um receio que muitas pessoas têm, porque hoje em dia, com esse mundo globalizado, muita gente do exterior, eu sempre brinco, mas com fundo de verdade, se quiser evitar algum tipo de problema, não case com estrangeiro. Mas se já casou, se casou com um brasileiro e for morar fora, depois para voltar realmente é sempre mais difícil. Mas essa ameaça de morar no Brasil, estar no Brasil e querer levar os filhos para fora, querer morar no exterior, isso depende de uma autorização judicial, depende de um convencimento do juiz. Ah, mas Marina, eles são americanos, eles têm passaporte americanos, meu ex-marido pode fugir com eles dos Estados Unidos. Claro, se tiver essa iminência de um passaporte, entra com uma ação judicial, pede um ofício para a Polícia Federal, mas sempre o juiz vai analisar onde que é mais saudável para as crianças de elas serem criadas. E quais são os itens que são analisados, onde que tem a família mais próxima, onde tem os amigos, para que eu vou tirar desse contexto, ou por que eu teria que ir para os Estados Unidos ou para outro país. Então, todo esse contexto é analisado, não é simplesmente levar para um outro país, sem nenhuma autorização. E Marina, como um advogado de família pode ajudar a proteger essas crianças que os pais estão passando por divórcio? O advogado, claro que todas as profissões têm que ter muita ética, mas tem que ter muito cuidado em não fazer o que o cliente pede para que seja feito. O advogado tem que entender a situação e não atender todos os desejos do cliente se não estiver preservando os filhos. O advogado tem que orientar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Muitas vezes os clientes dizem que eu sou muito dura, e eu acho que às vezes tem que ser mesmo, porque se o trabalho do advogado e do cliente de família, por ser muito pessoal e ter divisão de muita intimidade, tem clientes, normalmente os clientes me mandam o histórico inteiro de WhatsApp com o marido durante uma vida. Então eu participo de uma intimidade do casal muito grande. Então é um trabalho de equipe que tem que ser feito dos dois lados, tanto do advogado quanto do cliente, porque se não segue aquelas orientações, é muito difícil ter um êxito no processo. E eu costumo dizer no direito de família, não tem quem ganha, quem perde, né? Se não chega lá num consenso, todo mundo perde um pouco. Então, o ideal é seguir o conselho do advogado, e se não seguir, o advogado tem que entender se vai fazer parte daquele processo ou não. Quando eu cheguei aqui e te falei, eu estou exatamente nessa situação, em uma situação grave de perda da guarda da minha cliente, em que eu não concordei com alguns fatos, e talvez nesse momento, como eu não concordo com as atitudes, o melhor que eu faço é me retirar. Mas eu não consigo realmente defender algo que eu acho que pode prejudicar alguma criança. O que fazer e o que não fazer? Bem claro para os pais que estão passando pela situação do divórcio, que estão com raivas, com mágoas. O que fazer e o que não fazer? Eu acho que a primeira coisa é não envolver, eu vou terminar, eu acho como eu comecei, não envolver as crianças no processo de divórcio. Não tentar criar prova a todo custo de filmar as crianças, porque elas sentem, elas percebem que elas estão sendo analisadas e elas não conseguem ficar com uma certa naturalidade.
Evitar mandar mensagens no WhatsApp, isso tudo fica registrado, vai para o processo, vira prova judicial, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes a gente acha que está fazendo uma boa coisa de mandar alguma mensagem e isso pode prejudicar. Então, sempre não envolver as crianças. Sempre digo para procurar um advogado que seja especialista em direito de família, que esteja acostumado com essas demandas de direito de família, porque o direito de família, muitos advogados acham que sabem fazer. E aí as pessoas contratam, tem um amigo, filho de um amigo que faça, ou advogado da empresa para resolver. E eu acho que a sensibilidade é diferente. Então, contratar um advogado de família, ver se esse advogado de família é uma pessoa que trabalha com ética, com preocupação dos filhos, porque tem muitos advogados que acabam potencializando esse litígio, acabam criando figura de pais que não são daquela forma. Alienação parental, por exemplo, tem pais às vezes que não estão alienando, mas pelas alegações muito fortes dos advogados, parece que estão. Então tem que tomar bastante cuidado. Então a minha dica seria não envolver os filhos, o mínimo possível, tirar eles fora desse cenário, tirar ele de toda essa situação, dessa discussão. Não discutir na frente dos filhos, não falar de divórcio na frente deles, deixa só para os adultos e aí dar seguimento. O ideal é para todos chegar num divórcio consensual, sem briga, mas se isso não for possível, deixa para os advogados resolverem. Muito obrigada, Marina. A Marina, além de ser minha advogada, ela me ajudou muito no meu divórcio. Então, foi muito bom ter ela e eu recomendo. Eu passei por um divórcio e ela me ajudou muito. Teve uma contribuição para o meu entendimento do que era melhor para minhas filhas. E procurem advogados bons, que não gostem de brigar, que evitem a briga. Muito obrigada por estar aqui com a gente, participando da comunidade MT. É um prazer e te agradeço muito. Dica, eu te agradeço muito. Sempre que vocês precisarem, é muito bom dividir isso. Eu acho que precisa realmente desse compartilhamento de informações, de ideias, que as pessoas nem imaginam se divorciar, tem medo de consultar um advogado, e essa forma leve dessa conversa acho que é sempre muito bom. Eu que agradeço de coração. Obrigada.